Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 18 de junho de 2023. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Preparação para a Crise Final. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 6, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como isso acontecerá, pois você sabe muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então um desastre lhes sobreviverá tão rapidamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Não devem ser surpreendidos quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque o dia do Senhor virá, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo da lição hoje, eu quero desafiá-lo para que você ore junto comigo. Vamos colocar diante do Senhor os pedidos que foram enviados aqui para a nossa comunidade de oração. Aliás, logo no começo dessa semana, quero já aproveitar para agradecer a você que é inscrito no canal, para você que tem deixado o seu like todos os dias, para você que tem deixado o seu comentário, para você que tem, inclusive, enviado o seu pedido, ou tem escolhido alguém todos os dias para poder estar orando junto e tem mencionado isso nos comentários. Para você que está, de repente, assistindo essa lição através de uma das outras plataformas digitais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, ou recebeu um áudio dessa mesma lição, te agradeço por estar estudando com a gente e vai ser muito bom para você. Mas se você quiser dar um passo além e ajudar outras pessoas a receberem também esse conteúdo, o melhor jeito que você pode fazer isso é vindo no nosso canal do YouTube, Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, e fazer tudo isso, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o link com os seus contatos, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai colocá-lo à disposição de muito mais pessoas. Então essa mensagem chegará mais longe ainda, ok? Contando com você como nosso parceiro, eu te convido também para orar comigo pelos nossos pedidos. Obrigado, Pai, pela comunidade de oração que temos aqui nesse canal. Obrigado porque os nossos irmãos e irmãs têm interagido, têm colocado as suas necessidades, mas também têm orado uns pelos outros. Tem sido muito bonito ver, Pai, algumas pessoas que têm, de lugares tão distantes, que têm escolhido alguns pedidos, têm percebido a urgência de um ou outro pedido e têm colocado diante do Senhor os pedidos de irmãos que talvez eles nem conheçam pessoalmente, mas que o amor de Cristo os constrangeu. Te peço que o Senhor não apenas ouça, mas também responda a cada clamor dos corações que, neste momento, estão ligados junto conosco nesse estudo. Pedimos também que o Senhor nos dê do teu Espírito para entendermos o que o Senhor espera de nós nesse tempo tão relevante. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 1 a 6, vem num contexto. No capítulo 4, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo está falando sobre a vinda de Jesus, os sinais, ou como acontecerá a vinda de Jesus. Há um contexto aqui para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você vai para o livro de Atos, Atos vai mencionar as viagens de Paulo e como foi que ele foi plantando as igrejas. Tessalônica foi uma passagem muito rápida de Paulo. Houve uma perseguição muito grande feita por parte da liderança da igreja, da sinagoga dos judeus em relação a ele, ele teve que sair muito rapidamente dali. Então, apesar de ter tido uma boa quantidade de pessoas que se converteram e uma igreja foi estabelecida, Paulo não teve tempo suficiente para fazer um processo de discipulado mais completo. E alguns dos temas vitais da experiência cristã acabaram ficando de fora do ensinamento de Paulo nesse período em que ele esteve com eles, de forma presencial. E Paulo ficou sabendo, provavelmente ele deve ter recebido alguma carta dos irmãos de Tessalônica, falando a respeito de uma grande preocupação que eles tinham, porque as pessoas haviam se entregado a Jesus, haviam sido batizadas, haviam sido agregadas à igreja, mas a morte não escolhe quem que vai levar. E às vezes leva uma pessoa que não teme a Deus, mas muitas vezes leva pessoas que temem ao Senhor.
E um questionamento que os irmãos estavam fazendo é: será que vale a pena servir a Deus, já que a morte leva todo mundo? Então Paulo vai escrever agora, e um dos temas que ele vai mencionar para eles é exatamente esse tema. Ele vai dizer: não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Vocês vão ficar tristes sempre que a morte levar alguém, mas se entristeçam como quem tem esperança. E ele vai mencionar que será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus vai ressoar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e então subiremos para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ele vai descrever a vinda de Jesus de uma maneira tremenda. Ele vai dizer que uma nuvem pequena do tamanho do punho de um homem fechado vai aparecer lá no horizonte. Essa nuvem se aproxima mais e mais da terra. Um brilho mais intenso do que a luz do sol aparece no meio dessa nuvem. É Cristo Jesus. E do meio dela começam a aparecer milhares e milhares de anjos. As trombetas soam. Todas as pessoas têm agora o seu olhar voltado para a nuvem. Todos veem Cristo Jesus assentado sobre a nuvem. Cristo então faz um gesto e as trombetas cessam. Há um silêncio ensurdecedor por toda a terra. Todos estão pasmos olhando para cima. Quando Cristo Jesus diz: despertai, despertai, vós que dormis o sono da morte. Um terremoto varre a terra de leste a oeste, de norte a sul. Posicionados exatamente ao lado das sepulturas daqueles que morreram em Cristo, estão os santos anjos do Senhor. Aqueles que acompanharam aquelas pessoas durante toda a vida, que apesar de terem morrido, mas foram depositados ali naquela sepultura, e agora eles estendem a mão e levantam essas pessoas da sepultura. Eles ressuscitam completamente imortalizados. Eles levam essas pessoas para o encontro do Senhor nos ares. Aqueles que estão vivos são transformados no momento e igualmente os seus próprios anjos os levam para aquela grande festa que vai acontecer na nuvem. Paulo está explicando isso. Então ele vai dizer: independente de você estar vivo ou morto quando Jesus voltar, pode ter certeza de uma coisa: se você está preparado, se você se entregou a ele, vai ser um momento de festa. Aí vem o capítulo 5. Aí ele vai dizer: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como isso acontecerá. Isso o quê? Essa situação, a vinda de Jesus, ressurreição daqueles que estiveram preparados para estar com Cristo, a transformação dos que estiverem vivos, o arrebatamento deles junto para o encontro do Senhor nos ares. Ele vai dizer: porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente. Não dá para saber quando vai acontecer. Aliás, Jesus falou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 24. Ele vai dizer: quando as pessoas disserem, agora temos paz, estamos seguros, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ele está dizendo: as pessoas vão ser apanhadas de surpresa. Mas no versículo 4 ele vai dizer: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Então não devem ficar surpreendidos com o dia do Senhor, quando ele vier como um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos e não durmam como os outros. Permaneçam atentos e fiquem sóbrios. Provavelmente o apóstolo Paulo está fazendo eco aqui àquela parábola de Cristo Jesus das 10 virgens. 5 delas estavam preparadas e 5 delas não estavam preparadas, tinham azeite reserva. Todas adormeceram. Mas quando se ouviu o grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro, 5 tinham azeite reserva e estavam prontas para receber o noivo. As outras ficaram na escuridão e não puderam entrar quando o noivo chegou. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: nós não podemos ser encontrados nas trevas, ou não devemos ser encontrados nas trevas. Temos uma luz tremenda da parte do Senhor Deus. E essa luz, ela deve resplandecer. Olha o que Ellen White vai mencionar no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 26. Olha que texto solene é esse. Nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo, como uma terrível surpresa. O mundo será apanhado de surpresa, não porque não soubessem, mas porque não levaram a sério aquilo que foram os avisos que o Senhor Deus enviou. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está circulando por uma rodovia e ela vê várias placas dizendo ponte caída, e ela vai ignorando essas pontes, esses avisos, até que ele chega até junto da ponte, a velocidade é muito grande, ele não consegue parar e leva um grande susto, mas cai precipício abaixo. O Senhor Deus deixou avisos no decorrer do caminho. O que Ellen White vai dizer que vem mesmo
acalhar com aquilo que o apóstolo Paulo também falou, nós não devemos ser apanhados de surpresa. Quando essas coisas acontecerem, a gente deve olhar e dizer, eu sabia que aconteceria e me preparei para esse dia. Nesse dia eu quero te desafiar a tomar posturas na sua vida. Essa semana é uma semana não apenas para podermos obter aqui um conhecimento a respeito daquilo que estudamos durante esse trimestre, mas é uma semana para tomarmos decisões. Que tipo de reação você vai ter quando Cristo Jesus voltar e você não conseguiu gastar tempo suficiente para orar, para estudar a Bíblia, para poder entender aquilo que está por acontecer? E quando você se der por conta, já vai ser tarde demais. Hoje é o dia de poder tomar decisão. Nós precisamos orar mais, precisamos estudar mais a palavra de Deus, precisamos contar mais aos outros a respeito do que está para acontecer. Eu queria te desafiar hoje a viver dessa maneira, com comprometimento com Deus e com a sua palavra, preparando-se para se encontrar com Jesus ainda nessa geração. Eu estudo a lição. E você?